Fala galera, estamos começando mais um episódio do CorongaCast depois de um domingo histórico, mais um domingo histórico, porém acredito que esse último que passou tenha sido o mais histórico dos últimos domingos, porque vimos de fato o início de uma reação efetiva por parte daqueles que estão na luta contra o fascismo. Tudo bem, Leonardo Palhano? Fala, Paulo. Tudo bem, cara? Porra, por aqui, né? A gente tá nessa madrugada, né? Que nossos ouvintes saibam que a gente trabalhou o dia inteiro para trazer a informação a melhor possível, num dia histórico, como você colocou, né, Paulo? E com um futuro bem incerto, né? A gente vê manifestações no Brasil, nos Estados Unidos, né? Que tá vivendo uma verdadeira convulsão social, né? Da qual vamos tratar um pouco aqui nesse episódio. Mas, finalmente, e assim, eu fico feliz, finalmente as pessoas estão acordando, né, em grande número e reagindo, e inclusive as instituições que cobramos neste podcast desde o primeiro dia, né, desde o fim da folia, Paulo. E você aí que está escutando o CorongaCast, já cobrou o seu parente que ainda está no barco bolsonarista? Já perguntou se realmente ele é um fascista ou se ele ainda não entendeu o momento? Chame, convide, né, os seus amigos ou seus parentes que ainda insistem em pregar alguma ambivalência com relação a, né, mas violência não dá, sendo que estamos sendo violentados já há um bom tempo, né? E ainda digo isso como um cidadão que tem os seus privilégios. Imagina, né, pessoas pretas, pobres, pessoas marginalizadas que têm sofrido na pele tudo que temos visto aí e esse plano fascista sendo colocado em prática, né? Não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, como a gente tem visto aí Washington e outras cidades, né? O país em si pegando fogo porque as pessoas realmente estão reagindo a essa violência que está sendo aí colocada em prática há algum tempo no mundo, Léo Palhano. Violência essa que é uma violência sistêmica, né? Uma violência que o próprio sistema impõe à maior parte da população, né? E é isso que todo mundo tem que saber que a gente está combatendo. A gente está combatendo não um caso de uma pessoa que morreu que desencadeou tudo, como algumas pessoas podem pensar, né? Mas uma violência sistêmica, uma violência do todo, a violência da imposição da vontade de 1% da população em relação a 99% da população do mundo, né? Que é a maior violência, né? É uma violência que está se utilizando de meios terríveis, como o controle da mídia, né? Como a manipulação através de fake news, que a gente já vem conversando, a manipulação que é anti-ciência, de tratar as coisas como um achismo, né? Como uma questão de opinião, quando os assuntos são complexos, né? Para doutrinar as pessoas a apoiarem determinados políticos como apoiariam a um time de futebol ou outra coisa que remeta às paixões, né? E eu acho que vale a gente começar esse episódio comentando sobre os confrontos, né, entre os fascistas aqui do Brasil, né, que a gente não vai mais chamar de apoiadores de Jair Bolsonaro, que fique claro, a gente vai chamar de fascistas brasileiros, o confronto dessas pessoas contra os manifestantes a favor da democracia, da ciência, da vida e de tudo que há de bom na Avenida Paulista, em Copacabana, né, que teve uma intervenção direta da Polícia Militar, né, é a primeira vez que a PM faz alguma coisa nesse sentido, né, desde que começou a quarentena, e esse fato marcou o acirramento, né, da polarização política, né, e o aumento efetivo da hostilidade entre o grupo fascista e o grupo que não é fascista da população, né. E tudo isso aconteceu em meio ao momento que a gente está falando de medidas de isolamento social, né, para tentar conter o avanço da Covid-19, né, e inclusive no momento em que o Brasil se tornou o quarto país do mundo com o maior número de mortos pela doença, né? E assim, não vamos falar aqui de corona nesse episódio, mas cumpre a gente falar que hoje a gente tem mais de 514 mil casos já confirmados de coronavírus, segundo os últimos números do Ministério da Saúde, e a gente só está atrás dos Estados Unidos, né? Enquanto os países da Europa estão conversando sobre abrir comércios, determinados tipos de comércio, né, escolas,
ensaiando uma volta gradual à normalidade, o Brasil acabou de se tornar o novo epicentro da pandemia do mundo, mas nem isso impediu essas manifestações na rua, e eu acho que, felizmente, né? Eu acho que se não houvesse manifestação, o que aconteceria? Agora o Rodrigo Maia não tem desculpa mais, né, Paulo? Não, acho que tem apoio ainda, não. Não, a população não aguenta mais, tanto que se coloca em risco para manifestar essas sensações de antifascismo, né? Só para deixar claro, porque assim, se tem uma pessoa que tem pregado e tem defendido o isolamento social e é contra qualquer tipo de aglomeração, sou eu. Mas assim, ó, vamos colocar uma coisa, né? Vamos botar o preto no branco, os pingos nos is, né? Como a gente costuma dizer. Isso hoje, o que aconteceu neste domingo, no último domingo, foi apenas uma reação a tudo que a gente tem visto nos últimos 2 meses e de que a polícia não agiu. Se a polícia militar tivesse agido desde o primeiro momento com relação a não deixar que essas pessoas que estão marchando contra a democracia se reunissem, nada disso teria acontecido hoje. O que a gente não pode essas pessoas se aproveitaram desse momento em que pessoas conscientes estão pregando o isolamento para que elas pudessem marchar à vontade sem nenhuma reação. Pô, eles saíram um domingo na rua. A polícia não falou nada. Pô, legal, bacana. Não estão pregando isolamento, mas pelo menos a gente pode fazer aqui a nossa bagunça, né? Contra a democracia, verdade. Próximo domingo, vamos de novo? Vamos. Opa! Presidente veio também e tudo bem. Aí, domingo, outro domingo. Último domingo, polícia bate continência para quem tá fazendo protesto. Aí não tem como, gente. Aí não tem como. Eu, infelizmente pelo momento, não estaria na rua. Mas, poxa vida, e vamos falar a respeito disso, né? Dessas pessoas que eu quero exaltá-las. Porque é preciso. Mas essa é a reação final de algo que a gente tem visto nos últimos 2 meses. Esses caras estão indo pras ruas e a polícia não faz nada. Então a gente vai precisar ir, porque senão daqui a pouco só vai ter manifestante contra a democracia na rua. Então assim, eu tive, aliás, hoje é o primeiro episódio do Coronga, dos últimos 2, que eu estou gravando com a minha mãe não estando no hospital. Minha mãe foi infectada com o Covid-19. Se tem alguém que tá defendendo a absoluta conscientização nesse momento, né, de que as pessoas fiquem em casa, porque o bicho vai pegar, já tá pegando, vai pegar ainda mais, né? Só pra não falar que não falamos de Covid-19 aqui, que é tão importante. Mas olha o que está acontecendo no país, que consegue ser ainda mais importante do que, né, ou pelo menos tão importante quanto a informação a respeito do Covid-19. Então, assim, essas pessoas, mas eu concordo que a gente tem que lutar contra o fascismo, mas, né, poderia esperar, mas não tem como, senão essas pessoas vão continuar indo às ruas e a gente vai ficar em casa, porque nós somos quem tá pregando, né, quem prega o respeito neste momento, não são eles. Agora, é preciso reação, senão só vai ter gente, só vai ter lunático, só vai ter fascista, só vai ter mau caráter na rua e vamos assistir essa galera, essa onda do mal avançando perante a sociedade. O que aconteceu domingo foi totalmente legítimo. Que bom que temos pessoas corajosas que tiveram coragem de impedir, ou de, ao menos tentar impedir, que outros marchassem contra a democracia, né? Pelo fim da nossa liberdade, pelo começo, realmente, de fato, de um regime fascista. Tudo isso porque alguns milhões de brasileiros, em 2018, se depararam com uma escolha muito difícil, né? Como diria o editorial do Estadão, né, de 2018. Não queriam colocar o Haddad e o PT de novo, né? E o Bolsonaro participou em Brasília de um ato contra o Supremo Tribunal Federal e a favor da intervenção militar nesse domingo, né? Ele repetiu nesse fim de semana a rotina de quebra das regras de isolamento, né? É o 7º domingo seguido, assim, esse é o número. É a 7ª vez que o Bolsonaro utiliza-se de um final de semana para quebrar as regras e fazer o que ele faz, né? Transitar entre os apoiadores sem usar máscara, gerando aglomeração de gente em local público, pegando criança no colo, né? Inclusive, esse sábado ele foi num churrasco, né? Porque teve aquela discussão de ele vai fazer um churrasco, depois foi uma piada, e as pessoas ele não é tão assim, ele não vai fazer churrasco. Fez um churrasco esse final de semana, no sábado.
Na manhã de domingo, ele, inclusive, retuitou uma postagem do Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, né? Na qual ele afirmou que os Estados Unidos vão passar a considerar grupos antifascistas como organizações terroristas, né? E os grupos que se intitulam antifascistas têm organizado manifestações a favor da democracia e contra as posturas autoritárias do presidente americano, né? No Rio de Janeiro, pela manhã do domingo, no bairro de Copacabana, no mesmo lugar que estava sendo realizada um ato pró-governo e de crítica ao Supremo Tribunal Federal, um grupo de torcedores antifascistas apareceu para gritar palavras de ordem contra o Bolsonaro e acabou reprimido por policiais que utilizaram bombas de gás, né? O Rio foi palco de outra manifestação contra a violência policial em frente ao Palácio do Guanabara, né, que é a sede oficial do governo do estado, pelo período da tarde do domingo. Um manifestante foi preso pelos policiais militares, que inclusive jogaram bombas de gás lacrimogêneo para dispersar as pessoas, bem no finalzinho do protesto, assim, meio desproporcional, inclusive vi alguns jornalistas comentando, né? E esse ato da tarde relembra os adolescentes e as crianças negras que foram assassinados durante as operações da Polícia Militar nas comunidades cariocas, né? Como, por exemplo, o garoto João Pedro, né, de 14 anos, que a gente comentou bastante no episódio 25. E ela se inspira na série de protestos dos Estados Unidos, né, após a morte do George Floyd, né, o homem preto de 46 anos, que todo mundo já deve ter visto o vídeo. I can breathe. Breathe in my dick. I can breathe shit. Bro, get in the car, man. I will. Get in the car. I can't move. I've been waiting the whole plane, man. Get in the car. Mama. Get up and get Mama. in the car right. I can't. Ele foi morto numa ação policial na última segunda-feira, no dia 25, em Minneapolis, né? De uma forma completamente horrorosa, horrenda, assim. Eu acho impressionante que a polícia atuou contra os movimentos que foram protestar anti o fascismo, né? Porque se fosse só os fascistas brasileiros, como eles vêm fazendo nos últimos 7 domingos, em qualquer capital que seja, aqui na janela da minha casa, né, eu ver carreata, eu ver gente gritando e não acontecer nada, não ver nenhum policial na rua. Por quê? Por que eles fazem? Por que é 2 pesos e 2 medidas? Eu não entendo isso, eu não entendo como que as pessoas aceitam, né? E aí as pessoas vêm com aquele argumento de mas os caras estavam quebrando as coisas, sendo violentos, não se combate a violência com mais violência. Como não? Os caras estão... Qual é a violência maior do que você ficar cobrando o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal? Não existe violência maior num país democrático. Não existe violência maior ao Estado Democrático de Direito, aos direitos de todo mundo que está ouvindo, quer você seja bolsominion ou não. Tudo indica, inclusive, que a convulsão social que está acontecendo nos Estados Unidos vai se acirrar, né? Dado que o Donald Trump enviou a Guarda Nacional, que são os reservistas do Exército lá, para coibir as manifestações, né? E aí, voltando para o Brasil, na Avenida Paulista, em São Paulo, os fascistas brasileiros entraram em confronto com participantes de um ato organizado por torcidas de futebol também, torcidas organizadas, né? Entre elas a do Corinthians e a do Palmeiras, que criticavam o Bolsonaro e pediam a defesa da democracia, né? E foram 2 momentos de confusão, né? Com policiais lançando bombas de gás, fazendo uso de spray de pimenta para conter apenas o lado dos torcedores antifascistas, né? E o tumulto durou cerca de 3 horas, foi bem dramático. Foram cenas de guerra, assim, que a gente acompanhou. Hoje foi um dia que, como já disse aqui, para mim foi o maior divisor de águas desses últimos tempos que vivemos. E aí, dentro dessa questão das torcidas organizadas, eu acho que vale o comentário aqui, né? Primeiro, só fazendo uma metáfora, já que entramos nesse assunto, fazer uma metáfora com o futebol, porque hoje o Sport TV, coincidência, né, transmitiu o 7-1, né, com essa questão da pandemia, sem os jogos. Eles têm feito aí uma grade